aí o Fúvio, tá a Lidiane também, que do Conselho Estadual, o Bruno Falso deve entrar também, o Marcelo, e eu quero passar aqui a nossa listagem dos nossos presidentes que estão aí nos ouvindo agora, nos assistindo. É muito importante esse encontro aí, porque a gente sabe que vamos precisar muito da força de todos nós, porque está vindo aí muito imposto, muita carga tributária aí pesada contra nós aí, e nós temos que estar se unindo aí cada vez mais. Mas eu quero agradecer aqui o Antônio Ferreira, lá de Araguari, o Antônio Lúcio, lá de Araxá, a Maria Noronha, do Barão de Cocais, o Luzmar Vieira, lá de Barbacena, Lutane de Barbacena, Bocaiúva, Ana Paula, Carandaí, Paulo César, Caratinga, Donato Alessandro, Carmo do Paranaíba, nossa querida Adriana, que está tomando posse, já tomou posse, né? Vai ter uma grande festa lá, que ela vai mostrar, apresentar à sociedade lá do Carmo do Paranaíba, como que é importante uma CDL na nossa cidade. Conceição das Alagoas, Rodrigo Nunes, Coronel Fabriciano, Rosane Dias, Divinópolis, Gustavo Augusto, Eloy Mendes, o Luiz Gustavo, Espinosa, Leonor, não é Leino, perdão, Leino, Goiânia, Goiânia, Pedro Antônio, Itajubá, o Eduardo Borges, Itamaratiba, Elvis Ferreira, Itaúna, o Tiago Antunes, Lagamar, Elida Rosa, Lagoa da Prata, Elton Antônio, Lagoa Formosa, Leuzina, Mariana, Ana Cristina, Muriaé, Eduardo Monteiro, Mutum, Roberto Luiz, Nova Era, Marcos Martins, Nova Serrana, Márcia Milagre, Paraupeba, Claudinei, Pasto de Minas, Rodrigo de Melo, Patrocínio, Diogo Magalhães, Poço de Caldas. Mais uma vez quero agradecer, Giovanni, foi uma nossa convenção estadual e foi top, né? Nós tivemos aí quase 1.000 pessoas presentes e foi algo sobrenatural a nossa convenção. Porteirinha, Verônica Oliveira, Prata, Sinésio Aparecido, Presidente Olegário, Wagner dos Santos, Santa Vitória, Daniela Miranda, Santo Antônio do Monte, Moisés Pereira, São Gonçalo do Sapucaí, José Jorge, Turmalina, Elineide, Elisário, Uberaba, Lorival Ferreira, que nós conhecemos como Panela, Uberlândia, Roberto Moraes, e Virginópolis, o Marcos Pinheiro. Presidente Tendido, Randal, seja bem-vindo, Randal. Iturama, Coronel Coromandel, o Áureo. Queridos, todos sejam bem-vindos. Nós queremos fazer uma reunião bem rápida. Nós queremos apresentar quem somos nós, como nós somos, né? Ou eu falo que nós somos uma entidade hoje conhecida nacionalmente, até no interior, né? E nos Estados Unidos, nós somos muito fortes, né? Porque nós temos CDLs nos Estados Unidos, vários locais dos estados. Então, a gente é muito conhecido internacionalmente e no Brasil muito respeitado, né? A gente está conseguindo aí, mudando aí algumas posições da nossa carga tributária, mas o sistema é muito forte. A Confederação Nacional é muito forte, o SPC Brasil, que é o único banco de dados da América Latina que é nacional, é nosso, né? Nós temos aí as federações que são muito fortes, nós temos o Conselho Estadual de Minas Gerais, que é administrado pela CDL de BH, que é muito forte. Então, nós juntos somos muito fortes. Eu quero passar a palavra para o Fúvio, que o Fúvio vai dar continuidade à nossa reunião. Fúvio, por favor, o Fúvio é nosso primeiro vice-presidente da FCDL. Por favor, Fúvio, dá as boas-vindas aí e está com você aí
a palestra. Obrigado, presidente Frank. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu quero inicialmente agradecer ao presidente Frank pelo convite, pela oportunidade, ao cumprimentá-lo também. Quero estender os cumprimentos para a equipe da federação, equipe de solo, representada aí pela gerente Rita, e, juntamente com os demais colaboradores da federação, estão sempre à disposição das CDLs, de modo particular também dos presidentes. Quero cumprimentar aqui o presidente Bruno Falsi e estender, com a sua permissão, presidente Bruno, os cumprimentos para todos os diretores que estão nessa reunião. E cumprimentar os presidentes da CDL, os presidentes que estão chegando agora, aqueles que chegaram no ano passado, e com a permissão de vocês, eu quero cumprimentar, representando todos os presidentes, quero cumprimentar o presidente Lorival Panela, tive o privilégio de dirigir durante 2 mandatos, por 6 anos, não consecutivos. Então, Panela, meu abraço aqui, os meus cumprimentos para você, estendendo os cumprimentos para todos os presidentes. Meus amigos, vocês, doravante, são autoridades nos seus respectivos municípios. Ser presidente de uma CDL é ser uma autoridade, é ter um compromisso e um comprometimento grande para com a cidade. Vocês, a partir de agora, são pessoas muito importantes para a cidade e a cidade espera isso de vocês. Os comerciantes esperam isso de vocês enquanto autoridades. Ou seja, vocês não têm algum privilégio. Não. Enquanto autoridade, vocês têm obrigação de fazer mais pela cidade. Vocês, a partir de agora, são muito mais que vereadores, são muito mais que secretários municipais, são igual ao prefeito, no sentido de lutar pela cidade. Vocês têm a obrigação de fazer um benefício muito grande para a cidade através do comércio. Todo o comércio, todo o varejo, as empresas da cidade de vocês esperam de vocês exatamente isso, que vocês sejam muito importantes para a cidade, que vocês lutem pela cidade, que vocês lutem pelo município através da oferta de benefícios, através da oferta de produtos e serviços para o varejo. Porque aí sim o varejo vai ser a ferramenta de mudança da cidade de vocês. Quanto mais fortes forem as lojas das suas cidades, mais o comércio ficará forte, mais a cidade vai ficar forte. Uma grande luta, especialmente dos municípios pequenos e mesmo os municípios médios, é a concorrência com outras cidades. Então, se eu tenho uma cidade pequena, eu tenho que cuidar para que o varejo seja forte, para que o meu cliente não saia dali, não vá para outros municípios, levar o dinheiro, os recursos da minha cidade para outros municípios. Por isso a importância da gente fazer um trabalho muito forte, junto ao associado, junto ao lojista. E aquele lojista, aquele empresário, aquele prestador de serviço que ainda não é associado, é importante trazê-lo para dentro, trazê-lo para fortalecer a entidade. Quanto mais forte a entidade for, mais o varejo será. E aí, independente do tamanho do município, a gente tem que trabalhar muito para que o varejo seja experiente, para que o varejo seja muito forte, muito vigoroso. Então, uma alegria estar com todos vocês aqui nesse encontro com novos presidentes. E aí a gente já vai dando sequência falando sobre associativismo. O associativismo é, sim, a essência do movimento lojista. Nós temos que ser fortes, mas muito fortes mesmo. Eu tenho aqui na minha mesa alguns palitos. Esse palito é você enquanto empresário, é o seu vizinho enquanto empresário, é o outro vizinho de frente, ou seja, cada palito é um empresário. E aí a concorrência pega a gente enquanto empresário e quebra com facilidade. O poder público, em todas as suas esferas, faz o que com a gente? Quebra, descarta. A política, como um todo, faz o que com a gente? Quebra, joga fora. Qualquer um faz isso com a gente, quebra, joga fora. Agora, se nós efetivamente estivermos no associativismo, juntos, se a gente realmente for unidos, mais unidos ainda, a gente fica em conjunto, a gente fica forte. Aí
Fica muito difícil a concorrência nos quebrar. Fica muito difícil qualquer ação pública, municipal, nos quebrar. E mesmo a economia, se a gente tiver juntos, fica mais difícil. Exemplo agora, acabamos de mudar uma realidade que seria muito triste, muito perniciosa para as nossas entidades, que é a questão tributária, que o presidente acabou de falar. O movimento CDLista, através da Federação das CDLs, através da Confederação Nacional, que tem sede em Brasília, conseguiu mudar uma realidade. Como? Através da união, através do associativismo. Então, em conjunto, vários de nós, a gente se torna praticamente inquebrável. Nós nos fortalecemos. Esse é o princípio associativista. Ou seja, quanto mais tivermos nas nossas entidades, quanto mais associados tivermos, e é importante que cada lojista, que cada empresário, que cada prestador de serviço entenda isso. Eu preciso de fortalecer. A entidade ficando forte fica muito melhor para todos os trabalhos, porque quando tem problema, é a autoridade chamada presidente da CDL que vai ser chamado para resolver. E se ele não resolver, ele vai ser cobrado, ele vai ser taxado, enfim. Nós precisamos fazer a lição de casa, e a lição de casa é grande. Nós temos muita tarefa aí pela frente. Então, associativismo é, sim, a essência do movimento logístico. E aí eu digo agora para todos vocês que estão chegando agora à presidência de uma entidade, de uma CDL, agora nos últimos meses, parabéns. Parabéns por ter conseguido chegar nesse cargo. Tem algumas CDLs que a disputa é muito grande, é muito forte, porque todos querem ser presidente de uma CDL. Todos querem ter um cargo importante para poder fazer mais pela cidade através do comércio, através dos lojistas. Isso é maravilhoso. Então, parabéns para cada um de vocês. Parabéns mesmo. E eu digo, em nome da federação, representando o presidente Frank, sejam bem-vindos ao movimento CDLista, do CDL. Cada município tem uma CDL, e essas CDLs estão agrupadas na Federação das CDLs, que é a mãe das CDLs, que tem sede em Belo Horizonte, e hoje todos nós participamos. Quem não conhece a sede da Federação em Belo Horizonte, fica o convite aqui para que possa visitar a sede, para que possa conhecer a equipe do solo. Cada cargo, cada sala, cada departamento tem alguém trabalhando muito para ajudar a sua CDL, para que a sua CDL fique mais forte para ajudar o seu associado. Independente se a CDL tem 20, 200, 2.000 ou 20 mil associados, todos são importantes. Cada CDL é muito importante para o movimento de CDL, para o movimento CDLista. Vale dizer que, a grosso modo, a cada 4 municípios em Minas Gerais tem CDL. Isso mostra a nossa importância, mostra o quão importante todos nós somos para o Estado de Minas. Ainda falando sobre associativismo, é um modelo que colabora entre empresas que têm interesses em comum. Fulvio, mas será que uma joalheria tem alguma coisa a ver com papelaria? Tudo. Será que uma loja de roupa tem a ver com um chaveiro? Tudo. Uma loja que vende peças para automóvel tem a ver com uma borracharia? Tudo. Para começar, todas estão no mesmo município. Todas estão recolhendo tributos, pagando impostos e empregando, e não raro oferecendo o primeiro emprego. Então, já viram 3 ou 4 coisas que têm tudo a ver. Eu até digo, antigamente, eu trabalhei com joalheria durante muitos anos. O cliente, no aniversário da esposa, no aniversário de casamento, ele tinha o fiel e firme propósito de comprar uma joia para a esposa. E ele ia comprar uma joia para a esposa. Nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, aquele cliente, na hora de almoço, ele pegava o carro dele e ia lá no clube comprar uma joia para fulana de tal. Sintonizava um rádio no carro. No meio do caminho, ele ouvia uma propaganda de uma boutique com bolsas novas, com roupas novas, ele mudava a intenção. Ele ia comprar uma joia, opa, eu vou comprar essa bolsa. Eu vou nessa boutique comprar essa bolsa. No meio do caminho, ele passava em frente a uma loja com uma fachada diferente, que tinha calçado, ele mudava o objetivo dele, ele ia comprar calçado. Então, o cliente está muito vulnerável. E aí, nós precisamos ser muito fortes enquanto lojistas, enquanto empresários. E quem é que vai oferecer essa firmeza, essa fortaleza para o lojista? É exatamente a CDL. Porque a CDL tem que juntar todos, os iguais, os desiguais, mas que têm um objetivo só: servir o cliente. E falando em servir, a CDL serve a loja e a loja serve o cliente. Esse é o princípio associativista, onde todos nós, independente de cores partidárias, se tem mais ou menos cabelo, se
tem mais ou menos idades, tem mais ou menos experiência, é onde nós temos que nos dar as mãos, nos dar os braços, para que a gente possa oferecer melhor. E aí, nada como participar dos eventos, estar sintonizado. Né? Tivemos recentemente, no ano passado, no final do ano, já no final, no terceiro, no quarto trimestre do ano, um evento maravilhoso lá em Poços de Caldas. E esse ano nós vamos ter uma convenção nacional. Antes da convenção nacional, nós vamos ter um encontro de presidentes. São momentos maravilhosos para ter mais conhecimento e para fazer relacionamento e conhecer outros presidentes, para trocar informações. Isso faz a diferença total. Mas sempre sob o guarda-chuva da federação, que está orientando, que está ajudando todos, não só nesse quesito de relacionamento, mas também com produtos e serviços. Enfim, algumas vantagens do associativismo. A defesa mútua dos interesses, conquistas comuns, vantagens econômicas. O jeito que cada presidente, nos seus respectivos municípios, tem acesso ao prefeito ou à prefeita, tem acesso aos vereadores, algum acesso aos deputados, em nível estadual, acontece a mesma coisa. Eu não vou dizer, não tenho essa liberdade de dizer que o presidente não tem o telefone do governador, mas a proximidade da federação com a sede do governo estadual é muito grande e com os deputados também. Então, é importante a gente estar sempre junto, sempre forte, nos municípios e também na federação, porque esse é o princípio do associativismo, defesa mútua dos interesses, as conquistas comuns e também vantagens econômicas. Ainda, o associativismo é o melhor caminho para que um grupo se destaque e tenha maior expressão social, política e econômica, entre outros. Do jeito que eu falei que lá na CDL de vocês, no município de vocês, todos têm que estar juntos para ficar fortes, agora essas varetas, esses palitos representam CDL Uberaba, CDL Berlândia, CDL Bocaiúva, CDL Cabo do Paranaíba, CDL Lagoa da Prata e todas as outras CDLs. Ou seja, CDLs unidas, juntas, num local chamado Federação das CDLs, a gente fica muito mais forte. Os nossos objetivos são alcançados com muito mais facilidade. Então, quanto mais próximos cada CDL tiver da federação, melhor para todos, porque a gente fica bem mais forte. 7 princípios do associativismo. Adesão livre e voluntária. Ou seja, o lojista vai aproximar da CDL de vocês se ele quiser. Se ele tiver motivos, se ele tiver razões. Participação econômica dos sócios. Cada empresa, cada associado vai pagar, sim. E aí o valor depende de cada CDL. Existe uma autonomia e independência. Ou seja, cada lojista, cada loja não vai ser obrigado a fazer aquilo que a federação quer, aquilo que a CDL quer, mas aquilo que a CDL propõe, sugere, porque é bom. Aí, claro que vai haver essa adesão. Educação, formação e informação. Ou seja, nós precisamos educar os nossos associados. Educar no sentido de formar, de levar informações, de levar conhecimento. Quanto mais informações, quanto mais conhecimento cada lojista tiver, oferecida pela CDLs, melhor ainda. E a retaguarda, como é que fica? A federação está pronta para te ajudar nesses quesitos também. Gestão democrática dos sócios, interação, ou seja, a CDL deve fazer junção dos associados, os associados se conhecerem através dos eventos, através de reuniões, através do café da manhã, através do método logista e tantas outras atividades que as CDLs podem e devem fazer. E também, claro, especialmente também, o interesse pela comunidade. Se eu, enquanto lojista, incentivado pela minha CDL, faço melhor, o meu vizinho também, a minha rua vai ficar melhor, a região comercial vai ficar melhor e, claro, a minha cidade, que é o meu país, que é a minha pátria, que é onde eu moro, efetivamente. CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Câmara de Dirigentes Lojistas. O gerente pode participar? Depende da sua CDL, mas é possível sim, o gerente de uma loja. Mas em suma, em princípio, para dirigentes lojistas. Até 21 de novembro de 1994, alguns dos senhores e das senhoras ainda não eram nascidos, era Clube de Diretores Lojistas. Essa é a nomenclatura antiga, de décadas até 94, até no século passado. E aí houve uma convenção do comércio lojista, a 35ª convenção, que mudou para Câmara de Dirigentes Lojistas, porque tudo é muito fechadinho,
É muito pequenininho, Câmara é algo maior, uma visão ampla, aquele que expande, excende. Ou seja, Câmara tem uma visão e uma atuação muito maiores. Clube é um local onde se realizam reuniões de caráter recreativo, cultural, artístico, político, etc. É o clube, o Pica-Pau lá de Araguari, é, é o Cajubá de Uberlândia, salvo engano. Enfim, é um clube onde eu vou para recreação, eu vou para bater papo, eu vou para pescar, eu vou para participar do esporte, eu vou para jogar sinuca. Enfim, é um clube. Agora, Câmara é um recinto, não tão somente físico, onde são realizadas reuniões ou atividades deliberativas. É algo muito maior, é algo grande. Então, essa mudança aconteceu lá em 94 exatamente para crescer. O escritor mineiro Mário Salvador diz que Câmara é feminino e lembra mãe, que acolhe, que ampara, que educa, que incentiva. É o que nós, enquanto CDLs, enquanto câmaras de dirigentes lojistas, devemos ser nesse aspecto feminino de amparar, acolher, educar e incentivar para que possa crescer. Também, CDL pode ser entendido como compromisso, dedicação e luta. Quem falava muito isso é o Daniel Fabre, que foi presidente da CDL Uberaba, foi meu padrinho, que lá em 1996 me levou para a CDL. Tem 30 anos que eu estou envolvido com a CDL. É compromisso, dedicação e luta. É fácil? Não. Se alguém falou para vocês que é fácil ser presidente CDL, está enganado. Não é fácil. É um desafio diário, é uma luta diária, um compromisso e comprometimento diários que nós temos que ter. O movimento lojista é, em verdade, um grande sistema, formado por pequenos elos. Todas as CDLs, como eu falei agora há pouco, são importantes, independente do tamanho da CDL, independente da quantidade de associados que a CDL tem. Todas são muito importantes. E um elo e outro elo, e vários elos, formam uma corrente, formam um todo muito forte. Então, nós somos um grande sistema, um gigantesco sistema, diga-se de passagem. Tá? Nós vamos dar uma pincelada geral no sistema. Tá? O sistema associativista, composto pela CMDL, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tem propósito grande, que tem sede lá em Brasília. Sedes estaduais. A sede nacional é a confederação, que é composta pelas federações nos estados. Cada estado tem uma federação que está cuidando das suas CDLs. Cada município tem uma CDL. E ainda, cada CDL pode ter um braço, que é a CDL jovem, que vale a pena, que é cuidar do futuro, que é cuidar das próximas gerações, que é trazer jovens empreendedores, jovens empresários, não tão somente os nossos filhos ou sobrinhos, mas os jovens mesmo que estão empreendendo, estão começando, eles venham fazer parte da CDL jovem, que está em paralelo com a CDL. Então, se a sua CDL ainda não tem CDL jovem, entre em contato com a federação, nós estamos à disposição para ajudar vocês. Existe na Federação das CDLs uma diretora que cuida de CDL jovem, que vai te nortear, que vai mostrar quais são os passos, quais são as atividades de uma CDL jovem. E é muito importante que a CDL tenha esse braço chamado CDL jovem. E nós temos o SPC Brasil, que é de propriedade do sistema CDLista, que é de propriedade nossa, que é um banco de oferta de benefícios da CDL, composto pelo maior birô de crédito da América Latina. Ou seja, tem muita gente, às vezes a gente vai falar assim, vem para a CDL, eu não faço consulta, eu não ligo mais para consultar, eu não vendo fiado, eu vendo só no cartão de crédito. Ô, meu amigo, com todo respeito à sua idade, pequena ou grande, quem está pensando assim está desconhecendo que tenha o SPC. O SPC é muito, mas muito mais do que aquelas consultas que a gente fazia há 5, 10, 15, 20 anos. O cliente chegava lá para comprar e fazer uma ficha cadastral, pegava informações dele e ia buscar informações para saber se ele comprou no meu vizinho, no meu colega, no meu concorrente, se ele comprou e pagou. A SPC é muito mais que isso. E aí aqui a gente eu não vou nem avançar porque tem muita coisa. É 1 hora de assunto exclusivamente de SPC, um treinamento exclusivo de SPC, que tem muitos serviços para atender vários tipos de associados.
do pequenininho ao gigante, ao industrial. Então, esse é, basicamente, Confederação, Federação, CDLs, CDL Jovem e SPC. Alguns números do sistema CMDL. Nós temos presença nas 27 unidades da Federação, confederações das câmaras de dirigentes lojistas, em todos os estados. 1.500 CDLs presentes nos municípios brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. Em Minas Gerais, nós somos bem mais de 200 CDLs. Isso que eu falei. A grosso modo, 1 a cada 4 municípios tem CDL. Nós somos 1 milhão, mais de 1 milhão de pontos de venda. E a maioria esmagadora dos nossos associados são micro e pequenas empresas. Alguns números muito fortes do movimento CDLista. Ainda nesses números, 180 milhões de cadastros de pessoas físicas. Vamos dizer que o Brasil tenha 220 e poucos milhões de habitantes, nós temos 180 milhões de cadastros de pessoas físicas. São 50 milhões de consultas por mês. São 26 milhões de cadastros de pessoas jurídicas. Funcionando o sistema CMDL, milhões de consultas por mês. Se nós temos 69 mil consultas por hora. Nós temos 1.157 consultas por minuto e 19 consultas por segundo. Esses são os números do SPC. E aí, quando algum lojista ligar para vocês, por exemplo, teve aqui um banco de dados que diz que é diferente, que é melhor, que é mais barato, compara esses números. Compara se esse birô de crédito é uma CDL, se esse birô de crédito tem atuação política na sua cidade, se esse birô de crédito concorrente nosso tem atuação estadual, se esse birô de crédito tem atuação nacional. Não tem. Ou seja, a SPC é só um serviço, claro que é um serviço muito forte que a CDL tem e tem que oferecer para todos os associados, mas são números maravilhosos. 19 consultas por segundo, isso na média do dia, na média das 24 horas. Claro que o horário comercial as consultas são muito maiores, são muito mais consultas. Então, são números fortes para nos ajudar a vender SPC junto ao nosso associado. CDLs mineiras, nós somos divididos em regiões. No Triângulo, 16 CDLs, Alto Paranaíba 14, Noroeste 13, no Norte são 22 CDLs, 13 no Jequitinhonha e Mucuri, 19 CDLs no Rio Doce, 47 na região central, 20 na Centro-Oeste, 23 no Sul e 19 CDLs na Zona da Mata. A exceção da região central, nós temos quase que um equilíbrio de quantidades de CDLs. Lembrando que a CDLs, o movimento CDLista, ele veio do litoral para o interior. Então, se a gente pegar na região do Triângulo, nós temos CDLs com 45, 46, 47 anos. Lá no outro lado do estado, Rio Doce, Zona da Mata, Mucuri, mesmo região central, nós temos CDLs mais velhas, mais antigas, porque o movimento CDLista começou do centro daquela lateral para o interior. Apresento para vocês a diretoria da Federação da CDL. Tá? Todo bonitão lá, grisalho, nosso presidente Frank Sinatra, depois esse que vos fala, Humberto Jardim, da CDL Uberlândia, Caril, enfim, são diretores de cada região. Praticamente todos eles já foram presidentes de CDLs nas suas respectivas cidades, todos têm experiência, todos têm envolvimento, compromisso e comprometimento. Agora, não apenas com as suas CDLs, mas com todas as CDLs do Estado. E quando você se torna um dirigente de uma federação das CDLs, o seu compromisso agora é amplo, é com todas as CDLs, com CDLs de todo o Estado. E aí, esses diretores, cada um deles vem de uma região. Todas as regiões, essas regiões que eu acabei de apresentar para vocês, todas elas estão representadas por esses diretores que vêm de alguma região em específico, certo? Por exemplo, lá embaixo está o Cláudio Caetano, que é de Santos Dumont, está perto também de Juiz de Fora, e tem um representante de Juiz de Fora, que é o Marcos Casarim. Enfim, todas as regiões estão na diretoria da CDL representadas por algum diretor. Ou seja, se você estiver em Carmo do Paranaíba, pode saber,
em Araguari, ou Uberlândia, ou Uberaba, tem um diretor da federação. Se você estiver em Lagoa da Prata, você pode saber que ali pertinho em Belo Horizonte tem um diretor da federação. Qualquer município, por mais distante que possa ser do centro, da capital de Belo Horizonte, tem perto algum diretor que está muito pertinho de vocês. Todos os diretores estão prontos para receber contato de vocês, a federação da CDL, o presidente, o vice-presidente, todos os colaboradores estão prontos para ouvir, para atender cada presidente do CDL. Para quê? Para ajudar vocês a serem cada vez mais fortes lá na base, nas suas cidades, junto aos seus associados. Equipe técnica, equipe de solo, como eu costumo dizer, tem a gerência da Rita, e aí nós temos departamento financeiro, relacionamento comercial, inteligência de mercado, departamento administrativo, jurídico, comunicação e imprensa. E cada um tem aí os colaboradores para ajudar vocês. Então, de repente, eu recebo um contato de alguém, do novo presidente da CDL de Conceição das Alagoas. Ô, Fulvio, eu queria uma orientação assim, assado de qual departamento? O jurídico? Beleza. Eu vou passar aquilo que eu posso informar, aquilo que eu sei informar, e vou juntar as contas, juntar o presidente da CDL de Conceição das Alagoas com a doutora Sara, do departamento jurídico, para tirar a dúvida que ele tem, para resolver o problema que ele tem. Ou seja, essa equipe técnica, liderada pela Rita, está pronta para ajudar todas as CDLs, pronta para ajudar o executivo de vocês, que precisar, o próprio presidente, enfim, não só os diretores da federação, mas a equipe técnica, prontos para que a sua CDL possa exercer um trabalho melhor, possa ser muito melhor aí no seu município. Um timão, um leme, a direção certa. Qual é o papel de um dirigente de CDL? Você vai administrar algo que não é seu. Tem vários donos. Já começa com uma paulada. Ou seja, é muita responsabilidade. Se quer ter sucesso, você precisa servir. Falei lá no começo, para deixar vocês satisfeitos, que são autoridades. Autoridades prontas para o serviço. O mais que é de vocação, de obrigação de um presidente CDL. Agir com espírito de associativismo sempre. Por isso que eu falei bastante agora há pouco sobre associativismo, o tanto que é importante. 4. Todos têm razão para ser dirigente. Defina a sua desde o início. Qual é o seu objetivo? O que você quer para a sua CDL? Tem alguns presidentes de CDL que naturalmente acabam se envolvendo com política. Outros são mais próximos de política, outros menos próximos de política. Está tudo certo. O importante é que você não misture as coisas. Você não traga os seus objetivos pessoais para o cargo de presidente. Ali, enquanto você está investido, enquanto você está usando o broche da sua CDL, os objetivos naquele momento são pura e exclusivamente em prol da cidade, servindo cada empresário, cada lojista, cada associado. O que mais? Planeje seu afastamento, delegue e se mantenha conectado. Você não precisa estar na entidade todo dia, o dia inteiro. Você tem seus negócios para cuidar, mas para isso é importante ter uma equipe. Ainda que essa equipe seja composta só por uma pessoa lá na sua CDL. CDL Nova Ponte, por exemplo, tem uma colaboradora e ela faz tudo, mas ela precisa estar em conexão direta com o presidente e também com os diretores. E é importante que o presidente delegue e todo mundo possa trabalhar bastante. Compete ao presidente da CDL convocar e presidir as reuniões da diretoria, representar a associação nos atos da sua vida social e jurídica, podendo delegar poderes. Então, tem um pepino, tem uma ação, é o presidente que vai. Tem uma representação, tem inauguração de uma loja, tem um evento na prefeitura, tem um evento com os parceiros, é o presidente que vai. O presidente está sobrecarregado, para isso tem diretores, chama os diretores para isso. E todos têm que ter o conhecimento para representar a entidade. Coordenar o desempenho de todos os diretores, incentivar os diretores, apoiar, ajudar, assinar em conjunto com o diretor financeiro quaisquer documentos que envolvam responsabilidade da entidade. O presidente Frank sempre lembra, o CPF que está em jogo na frente das ações da entidade é o do presidente. Aliás, eu até abro aqui um espaço para sugerir para cada presidente que faça um seguro DIO, é um seguro para as ações que vocês cometem como presidentes. Quando eu falo ações que vocês cometem, é no dia a dia, não é coisa errada, não. Mas é um seguro que pode amparar, que pode ajudar.
a Federação das CDLs tem um braço que cuida de seguro, e aí o nosso especialista em seguro pode ajudar vocês para esse seguro. D&O, D-I-O, é muito importante. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em sua ausência ou impedimento. Lorde, coordenar a elaboração de projetos da entidade para implantação de campanhas, realização de outros eventos promocionais, novos produtos e serviços. Falando de produtos e serviços, a federação, e eu vou falar daqui a pouco, tem uma prateleira gigantesca com vários produtos e serviços para a sua CDL. Claro que nem todo o seu associado vai precisar do produto da Volts, nem todo o seu associado vai precisar do produto PDMG ou Zelo, entre outros. Mas é importante que todos esses produtos da federação, que a federação já correu atrás, já estabeleceu parcerias sólidas, vocês possam levar para a sua CDL. Além disso, alguns outros produtos locais, específicos de sua CDL, de sua cidade. Além disso, compete ao vice-presidente coordenar a elaboração do orçamento atual da entidade e acompanhar o seu cumprimento. O que mais? Vamos falar agora de diretor. Coordenar as atividades e registros contábeis, orçamento financeiro da entidade, assinar em conjunto com o presidente qualquer documento que envolva a responsabilidade da entidade, coordenar e orientar as compras e utilização de móveis, materiais, equipamentos e etc. Enfim, é muito serviço, mas é prazeroso, é gostoso, o pagamento é muito bom. De maneira geral, alguns serviços que vocês podem buscar para ter mais receita. Palestras e treinamentos, as próprias mensalidades geram renda para vocês, para CDLs, convênios próprios, convênios diversos, campanhas promocionais, PDMG, certificado digital, Unimed, enfim, vários outros serviços que vocês podem juntar na cesta de produtos da CDL de vocês para compor a renda da CDL de vocês, tá? Ainda continuando falando dos diretores, assessorar o presidente no acompanhamento de serviços, produtos, SPC, BDMG, enfim, vários outros serviços que cada entidade tem, compete a esse diretor. Criar meios de expansão dos quadros do associado. Isso é fundamental. Expandir o quadro de associados. Para quê? Falei agora há pouco, quanto mais associado, mais forte a gente fica, mais a gente tem condição de retornar produtos e serviços para os associados. Além disso, criar incentivos e mecanismos para que o associado faça consultas com maior segurança. Ainda falando dos diretores. Opa, pulou? Deixa eu voltar aqui. Falando dessa diretoria, promover a elaboração de estudos, encontros, seminários, entre outros. Acompanhar e desenvolver os produtos e serviços. Coordenar a execução de outras atividades. Vou acelerar um pouquinho, porque daqui a pouco vence nosso prazo. Ainda, falando de diretoria, acompanhar problemas sociais da comunidade, trânsito, camelôs, feiras itinerantes, vou falar isso daqui a pouco com mais propriedade. Assessorar o presidente no acompanhamento dos assuntos relativos a quaisquer eventos públicos. Cuidar da comunicação da entidade junto aos órgãos de imprensa. Como você vê a sua CDL? Agora, sim, uma pergunta para você, presidente. Eu não estou preocupado agora com o outro presidente, só com você. Como você vê a sua CDL? E aí, no seu município, como a sua CDL é vista? Como um clube, como um lugar que tem dono, ou como uma entidade forte, que luta, que vai atrás, que procura soluções para o varejo? Uma coisa é a sua visão, outra coisa é como vem a sua CDL, como vem a sua entidade. É importante você saber quais são essas respostas, ter isso muito claro, muito transparente na sua mente. A sua CDL possui uma prateleira de produtos e serviços? Não, Fulvio, a gente é associado aqui, a gente tem uns associados, que são amigos dos ex-presidentes, e ficou por aí. Alguns são diretores e ficou por aí. Só isso. A CDL é muito mais. Ela precisa fazer muito mais. Você precisa de produtos e serviços. Falei agora há pouco, a federação tem um monte de serviços e produtos para te ajudar. Além disso, você pode procurar parcerias locais ou regionais. Mas é importante que você tenha produtos e serviços. Porque eu, empresário, para que eu vou me associar à CDL? Só para falar que eu sou associado? Só para colocar um adesivo no meu balcão? Sou associado à CDL? Não. Já foi o tempo que alguém se associava à CDL por amizade. Hoje, o empresário, o lojista, o prestador de serviço, ele só vai associar à sua CDL se você tiver algo a oferecer em troca.
Por isso, produtos e serviços, além do associativismo, além da atuação política na sua cidade e também no Estado. A sua CDL é uma plataforma dinâmica que oferta produtos e serviços que vão ao encontro das suas necessidades associados. Note que eu coloquei sua, entre aspas, porque em algum momento alguém vai te conhecer doravante como o Panela da CDL, como o Elton da CDL. É normal. Então, e é normal que em algum momento a gente fale lá na minha CDL. Não que eu seja dono, não, mas é na minha CDL que eu tenho o compromisso, a obrigação de fazer o melhor possível. Então, é nesse quesito, nesse tom que a gente fala a sua CDL. Nós temos que ser uma plataforma dinâmica, uma casa de soluções que vai ofertar produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades do associado. Se o associado precisa de consulta, tem consulta. O associado precisa de o financiamento, precisa de dinheiro via BDMG, a CDL está pronto para isso. O associado precisa de treinamento, de curso, de palestra, a CDL tem que oferecer aquilo que ele necessita. Por isso é importante ouvir o associado. Por isso é importante que a diretoria, os diretores, o presidente possam sistematicamente visitar o associado para ouvir o associado, para saber se ele está achando bom a atuação da diretoria ou não, para saber se a CDL efetivamente tem produtos e serviços que ajudem o dia a dia das empresas ou não. Enxergue além. É importante que cada presidente enxergue além, faça diferente e faça a diferença. Tudo aquilo que foi feito no passado por outros presidentes, por outras diretorias, precisa ser aproveitado, precisa ser utilizado de maneira positiva. Fulvio, antigamente eu ouvi dizer que algumas CDLs tinham tal de cheque garantido. O associado ligava para a CDL, fazia um cadastro ali e a CDL garantia o cheque. Ou seja, se o cheque voltasse para o lojista, a CDL pagava. Isso não existe mais. É uma lembrança boa, muitas CDLs ganharam dinheiro dessa maneira, mas passou. Já não tem mais movimentação de cheque, muito pouco. Já não existe mais cheque garantido, mas fica o exemplo de bons produtos e serviços do passado. Que outro bom produto e serviço eu posso criar para a minha CDL hoje? Nessa época, no ano da graça de 2026, compete a você, por isso enxergar além, fazer diferença e fazer diferença. E os produtos que estão dando certo, continue e atualize. Sempre atualização, sempre estudo, sempre capacitação, sempre. Não só para o funcionário do nosso associado, mas também para os colaboradores da CDL, também para o presidente, também para os diretores. Por isso os eventos. Fazer uma convenção estadual é muito complicado, mas a informação positiva, injetada na veia do presidente, dos diretores, enquanto o presidente, enquanto das lideranças, enquanto dos executivos, é informação e conhecimento e motivação na veia, pronto para vocês. É importante transformar a sua CDL numa casa de soluções. Soluções para quem? Para o associado, para o seu lojista, para o empresário, para o empreendedor aí da sua cidade. Ele tem que enxergar a sua CDL como uma casa de soluções, como algum lugar, um escritório, uma entidade que eu vou ter amparo, que eu vou ter ajuda, seja de curso para o meu associado, seja de informações para eu pagar menos imposto ou pagar melhor, seja de produtos e serviços que a federação oferece para vocês e os seus próprios produtos e serviços. Ou seja, é um lugar de amparo, um lugar de colo, de carinho, de incentivo. Como eu falei lá atrás, no Câmara, Mário Salvador, escritor, que ele falou isso. Câmara é no feminino, é algo que acolhe, que acalenta, mas que ajuda, que educa e que cria também. A CDL precisa ser um time, uma equipe, onde todos remam com o mesmo objetivo. CDL não é só o presidente. CDL não é só o executivo. CDL é o presidente, executivo, diretor, A, B, C, todos os diretores trabalhando. É claro, tem diretor mais dedicado, tem diretor menos dedicado, tem diretor que tem mais tempo, tem diretor que tem menos tempo. Tive um professor em 1987, antigo, né? Eu sou antigo. Ele falava assim: tempo é questão de preferência. Então, tem diretores que estão mais próximos do presidente, mais próximos da CDL, se dedicam mais. E aqueles que não estão muito próximos, é como uma brasa do fogo, começa a se distanciar do fogo principal. O que o presidente tem que fazer? Buscar aquela brasa, reaquecer, soprar, incentivar aquela brasa para que ela fique junto do todo, fique junto da diretoria.
Então, compete ao presidente fazer com que toda a diretoria esteja pronta, olhando num só objetivo, remando para o mesmo ponto, para o benefício de quem? Do associado, para o benefício do comércio, para o benefício da sua cidade. É importante, presidente, que você seja um maestro, o líder dessa equipe. E aí, todos já assistiram alguma orquestra, todos sabem o que tem que fazer. Cada músico, e aqueles músicos que ficam nas pontas próximas ao maestro, são os líderes daquelas outras equipes. Cada músico sabe o que tem que fazer. Cada músico tem a partitura ali na sua frente. Ele sabe o que tem que fazer. Cada diretor precisa conhecer da sua pasta, precisa saber o que fazer. E o presidente é só o maestro, vai reger essa equipe toda, que vai fazer a coisa acontecer. O presidente não tem que efetivamente colocar a mão na massa daquela pasta, mas tem que incentivar, educar, informar o diretor para que ele faça o que tem que ser feito. Para isso, ele tem que saber o que tem que ser feito e ser incentivado por quem? Pelo presidente. O presidente é, então, o maestro que vai fazer aquela orquestra funcionar muito bem, em prol do seu associado, em prol, repito, da sua cidade. Aqui na federação nós temos um portfólio de serviços, vários tipos de serviços. Alguns estão aqui, eu vou apresentar só alguns por questão de tempo, mas tem mais serviços, tá? Nós temos o aplicativo CDL. Opa, nossa, Fulvio, isso vem ao encontro do que eu estava pensando. Eu queria colocar a minha CDL, a minha, entre aspas, na palma da mão do meu associado. Eu queria um aplicativo da minha CDL, fazer um aplicativo da CDL de Carmo do Paranaíba, queria fazer um aplicativo da CDL de Itaúna. Opa, que bacana! A federação tem esse produto para te ajudar. Assistência funerária Zelo. Qualquer município, essa assistência funerária ela chega, ela alcança. Então, o seu associado pode comprar da sua CDL, via Federação das CDLs, assistência funerária. É um assunto meio delicado, mas é um custo baratinho. A sua CDL pode ganhar dinheiro e oferecer um serviço legal para o associado. O que mais? Além, entre outros, banco de dados do SPC Brasil, central de seguros, que eu falei agora há pouco, do DIU, ou seja, esse seguro é importante para a sua CDL, mas você pode vender seguros e ganhar dinheiro. Cobrança e recuperação de crédito, software para o varejo, links, programa de estágio. Opa, tem muito empresário que precisa de um estagiário para ajudar, seja na frente da loja, seja na retaguarda, nós temos um programa de estágio. PDMG, dinheiro a baixo custo, nós temos essa assessoria. A federação tem, está à disposição da sua CDL. Quanto paga? Nada. Se você vender, todo mundo ganha. Se você não vender, prejuízo para todo mundo. Economia de energia solar, inteligência artificial para o varejo, recrutamento e seleção, todo mundo assustado que não tem mão de obra em todo o município. Nós temos esse produto que pode ajudar vocês. Segurança e medicina do trabalho, sistema de gestão para a entidade, entre outros. Estou falando rapidinho, mas depois entre em contato comigo, com qualquer diretor, com a equipe da federação, para saber mais sobre esses produtos. A sua entidade, claro, busca benefícios e mais resultados. E a federação está pronta para te ajudar. Essa é a retaguarda. Uma federação que trabalha pelo desenvolvimento, junto com uma entidade que busca o crescimento contínuo. Ou seja, é uma parceria de sucesso para todo mundo. PDMG, nós podemos transformar a sua entidade em correspondente bancário para que você, aí na conta, na sua cidade, tenha esse produto de imediato para o seu empresário. PDMG, tem vários aspectos, eu vou passar aqui rapidinho, tá? Vários produtos que podem chegar, alguns com mais proximidade, outros com menos proximidade, uns com a taxa baixinha, ou seja, é solução para o seu associado. E você, enquanto CDL, deve oferecer essa solução para todo mundo. Via de PDMG, a federação está pronta. Central de Previdência e Seguro, tá? Que eu citei ali rapidinho. Ou seja, a sua CDL pode vender seguros. Qualquer tipo de seguro. Seguro de carro, renovação de carro, de incêndio, seguro de vida, previdência, enfim, são alguns produtos que nós temos. Cobe Online, eu já participei, inclusive, de alguns treinamentos dessa empresa, é fantástica. Você faz a cobrança, você já coloca no SPC, tudo automatizado e muito interativo, muito fácil. Ou seja, na hora que o seu associado for fazer o registro de SPC, ele já pode pedir para cobrar.
fez a cobrança, tem negociação, e não tem nenhum risco da empresa receber e não te repassar. Não, de jeito nenhum. Está muito brincado, empresa muito séria. É um produto, um serviço, uma parceria já validada pela Federação das CDLs. O que mais? Loja web, a sua loja virtual e vitrine empresarial. É mais um produto e serviço que a federação tem. Links, software para o varejo. Para quê? Para deixar a gestão da loja do seu associado mais inteligente, mais rápida. Fazer com que o empresário perca menos tempo no administrativo, para que ele possa atender melhor, para que ele possa cuidar efetivamente do core business do negócio dele. Volts, economia de energia. Tem 2 pedidos seus, Eu vou 3 colocar do placas Moisés solares e na um. minha casa, beleza, na minha empresa, beleza. Mas se eu não quiser, se eu não puder, se eu não tiver condições, por várias razões, de repente eu moro em prédio, você pode fazer uma parceria com a Volts e ter economia de custo de energia elétrica. Fala com a federação para a gente apresentar essa solução. Assessoria técnica. Fortaleça a imagem da sua CDL exercendo um trabalho profissional de qualidade com resultados. A federação está pronta para te ajudar. Deixando os produtos da federação na prateleira para a gente trabalhar isso depois, caso a caso, entidade a entidade, é importante com que a sua CDL estabeleça parcerias aí no seu município, independente do tamanho do meu município. Ou o chefe da polícia aqui é o sargento. Legal, se aproxime desse sargento, vai fazer uma visita, chama ele para a CDL para tomar um café, dá um brinde, dá uma caneta de brinde para esse cara, mas diga para ele, polícia, ainda que a minha cidade tenha 2 viaturas ou 3 viaturas, ou que a minha cidade seja grande, tenha 1 batalhão, 2 batalhões, não importa. Esteja próximo da polícia militar. Se tiver representação do bombeiro, esteja próximo do bombeiro da sua cidade ou da região. Sebrae, SESC, SENAC, o que tiver na sua cidade, aproxime. Até com o clube de lives de Rotary você pode se aproximar. De repente, o clube de Rotary da sua cidade vai fazer uma campanha de arrecadar latinhas, lacre de latinhas, tampinha de garrafa plástica, tampinha PP, para juntar com o parceiro e arrecadar cadeira de rodas. Você pode ajudar de alguma maneira, você pode. Como que eu posso ajudar? Avise para o seu associado, o Rotary Club da cidade está fazendo uma campanha assim, assim, assim. Junte tampinha de garrafa, junte lacre de lata, junte latinhos, isso vai fazer bem, porque esse trabalho do meu parceiro chamado Rotary, ou Lions, ou Maçonaria, vai reverter numa cadeira de rodas para o asilo tal, para quem precisa, enfim. A gente pode ajudar a cidade de outras maneiras também. Então, parceria com o Sebrae, que vai levar conhecimento, vai levar cursos, palestras, é excelente, com o SENAC, com o SESC, Centro de Comércio da sua cidade ou da região, Polícia Militar, bombeiros e com a Prefeitura da cidade. Fulvio, eu não gosto do prefeito. Recentemente eu estive numa CDL e o presidente me confidenciou que tem alguma distância, alguma diferença política do prefeito que foi eleito. Essa visita foi ano passado, o prefeito estava no primeiro mandato. Ele lá atrás apoiou, ele, enquanto pessoa física, apoiou um candidato e quem ganhou foi o outro candidato. E aí eu incentivei e ajudei essa aproximação. O presidente da CDL tem que entender que ele é uma autoridade, ele, presidente, é uma autoridade. O presidente da CDL tem que entender que o prefeito, com o apoio dele ou não, é o prefeito da cidade. O prefeito tem que entender as mesmas coisas. O presidente da CDL é uma liderança junto aos comerciantes. Então, as diferenças têm que morrer nas eleições. O presidente da CDL precisa fazer uma visita para o prefeito ou para a prefeita e dizer, estou aqui para te ajudar, mas eu quero também ajuda. Vamos fazer coisas boas? Vamos. O presidente tem que visitar também o secretário de Indústria e Comércio ou de Desenvolvimento Econômico, qualquer que seja a nomenclatura na sua cidade, que está próximo do secretário, que é próximo à entidade. Inclusive, nos eventos, chama esse cara para cá. Vai ter um meteorologista na sua cidade, vai ter uma posse, chama o prefeito, chama o secretário. Se tiver guarda municipal da cidade, se aproxime também, porque são secretarias que estão muito próximas da sua CDL. Então, é importante que você seja próximo. A federação possui RIG, Federação e Confederação, políticas públicas, relações institucionais e governamentais. A federação tem um braço que está ali, a confederação tem um braço que está ali, de olho, participando do que acontece nas políticas do Estado e da União. RIG é uma área de relações institucionais governamentais e coordena as ações que representam de representações das federações e CDLs.
Então, lá em Brasília, nós temos alguém cuidando da gente através dessa RIG. Através de um diálogo ativo e transparente, a RIG procura ampliar e aproximar as ações e influências do sistema junto aos poderes executivo e legislativo. E você precisa, de certo modo, fazer uma RIG aí no seu município, está próximo do vereador. Tem vereador que é mais próximo do comércio, tem vereador que é distante do comércio, tem vereador que é a cara da causa animal, mas pode ser seu amigo, deve estar próximo da CDL, enfim. Faça um café aí, chama os vereadores da sua cidade, chama os deputados numa outra ocasião, esteja próximo do prefeito. Não para bajular, não. Não para ser chapa branca, não. Mas simplesmente falar, ó, eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer um Natal de luz na cidade? Vamos enfeitar a cidade? Vamos cuidar da entrada da cidade que está feia? De repente, o prefeito concorda com você, mas não tem recurso. Mas aí você, enquanto presidente da CDL, tem acesso a um ou dois empresários que podem adotar a entrada da cidade. Faz uma entrada bonita, seja bem-vindo ao município tal, e ali coloca uma placa da empresa dele, uma placa da loja dele, enfim. Essa postura faz muito bem. Quem é que vai ganhar com isso? Na inauguração vai estar o prefeito? Vai estar tentando capitalizar politicamente. Os vereadores vão fazer o mesmo? Vão. E o presidente da CBN também. E aí no seu discurso vai falar assim que foi uma construção muito positiva entre o Poder Executivo e Legislativo e a CDL, costurando com os empresários que aqui estão patrocinando a entrada da cidade. Acabou a cerimônia, saiu no jornal, nas redes sociais nos próximos 2, 3 dias, acabou. Qual que é o benefício? A entrada bonita da cidade. Quem é que vai ganhar? A cidade. Todos os moradores, todos os lojistas, todos os empresários, os políticos também, o visitante que está indo para a sua cidade. Ou seja, o benefício é permanente por muito, muito tempo para todo mundo. Então, essa aproximação é muito importante. Essas relações institucionais são muito importantes. A proximidade do poder pode trazer resultados positivos para o movimento lojista. Esse é o exemplo de uma entrada da cidade que vai custar pouco dinheiro pelo benefício que traz. Sempre, meus amigos, relações transparentes, éticas e focadas na cadeia produtiva, sem vaidade ou interesse pessoal. É natural que no final de um mandato exitoso, 2, 3, 4 anos, você à frente da CDL, é normal que o presidente de um partido te procure. É normal que você seja lembrado como liderança e está tudo certo. Aí vai depender de você querer abraçar uma política ou não. Mas faça o melhor para sua cidade através de oferta de produtos e serviços para o seu associado. Porque aí o seu associado ficando forte, ele vai atender bem, ele vai vender bem, ele vai ter estoque, ele vai ter informações sobre atendimento, sobre retaguarda de lojas, sobre rotinas trabalhistas, sobre rotinas tributárias, contábeis, fiscais, enfim, mais um montão de coisas que você vai oferecer, proporcionar para o seu associado. O presidente Frank Sinatra usa uma frase muito positiva. Ele, quando está visitando municípios, com a presença do prefeito, com a presença de secretários, lideranças da cidade, ele fala o seguinte: o presidente de uma CDL é um secretário municipal sem pasta, sem salário, com pureza de interesse para o município. É o que eu venho falando desde o começo. O presidente da CDL cuida da CDL e vai cuidar de cada lojista, de cada empresário, de cada prestador de serviço. E esses, por suas vezes, vão cuidar do cliente e a cidade inteira como ganha. Como um todo, ganha. Certo? Então, o presidente da CDL precisa se enxergar como secretário municipal. Como eu falei, não para bajular, mas para exigir e fazer ações positivas para o bem da cidade. A sua CDL só terá êxito se ela for relevante para o associado. Por isso eu falei agora bastante sobre produtos e serviços. Então, presidente, por que eu vou me juntar à CDL? Por que eu vou assumir uma mensalidade se eu não tenho benefício? Então, leva benefício para o seu associado. Só pelos seus olhos bonitos ele não vai se associar. Ele tem que se associar não só pela amizade, pelo entendimento, pelo associativismo, mas também por produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades desse empresário, que vão ao encontro das necessidades desta empresa. Então, isso é ser presidente do CDL. Rapidinho, as maiores mudanças no comércio ocorreram nos últimos 70 anos. O Brasil foi fundado em 1500, foi descoberto em 1500. Efetivamente, na minha opinião, ele começou a funcionar em 1808, com a chegada da família real, fugida lá da Europa, de Napoleão. Saíram em 7, chegaram aqui em 1808.
E aí sim começou o Brasil, a abertura dos portos, a transferência da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro, aí sim que o Brasil começou. Só que as mudanças comerciais, efetivamente, foram nos últimos 70 anos. O varejo tem se mostrado capaz de ter mudado bastante sua, o seu agir com mudanças tecnológicas de comportamento nesses últimos 70 anos. Mas tem muita coisa pela frente ainda, tem muita coisa chegando. E cabe a nós agora, lideranças, presidentes de CDL, entender isso. Entender o tanto que a inteligência artificial está mudando o dia a dia das empresas, entender que as redes sociais já modificaram muitas coisas, que nós precisamos continuar fazendo propaganda no rádio, no jornalzinho, no muro, no motossom, no carro de som. Sim, mas eu tenho que estar aberto para as novidades. Eu preciso, talvez, ter alguém dentro da minha loja para cuidar de redes sociais. Ai, não tenho, não sei. Contrata um menino de 16 anos que vai receber meio salário e vai dar um show de tecnologia, que esses meninos estão conectados. Esse menino, talvez, com um celular, vai fazer muito pela sua empresa. Então, o varejo mudou muito nos últimos 70 anos, mas vai mudar muito mais nos próximos 7 ou 17 anos. Tem muita coisa nova por aí. Eu deixo aqui os meus agradecimentos para todos vocês. Estou à disposição de vocês, enquanto empresário, enquanto palestrante, enquanto vice-presidente da federação. Agradeço pelo tempo, pela paciência e coloco à disposição, meu telefone está aí na tela, pode me ligar. Estou nos grupos de presidente das CDLs, pode me procurar, estou à disposição. De igual forma, o presidente Frank, de igual forma, todos os diretores e, de igual forma, todos os colaboradores da Federação das CDLs. O nosso objetivo é levar informações, nosso objetivo é levar conhecimento para que você, presidente CDL, que assumiu agora, que assumiu recentemente, possa ser, de agora por frente, o melhor presidente que a sua CDL já teve, com ações positivas, com atividades, com campanhas, fazendo muito, muito, muito pelo associado da sua CDL. E fazendo por ele, você está fazendo pela sua cidade. Particularmente, eu agradeço e desejo para todos vocês muito sucesso. Trabalhem bastante, valorizem tudo e todos. Inclusive, de modo particular, seus diretores, os ex-presidentes da sua CDL, mas façam muito pela CDL, porque a sua cidade precisa de você. As empresas associadas e aquelas que serão associadas precisam muito da atuação da sua CDL. E aí eu desejo sucesso. Vai firme, vai forte. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Frank, e eu devolvo a palavra para a direção dos trabalhos. Fulvio, muito obrigado, uma bela explicação. E já colocando a quinta marcha aí, eu quero convidar o Bruno Falso, que é o presidente do Conselho Estadual de Minas Gerais. Quero inicialmente já parabenizar o Bruno, o trabalho de excelência que você tem feito aí, através do Conselho Estadual do SPC Brasil, juntamente com a Lidiane, que é a nossa gerente, está dando um show aí no nosso Conselho Estadual, que tem levado aí a Minas Gerais o desenvolvimento do SPC Brasil. Presidente, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente Frank. Quero agradecer e parabenizar pelo evento. E também parabenizar a apresentação do Fulvio. Muito bom e muito importante para os novos presidentes. Tá? Me apresentando rapidamente, eu sou vice-presidente da federação, estou como presidente do Conselho Estadual de SPC, estou também como presidente do Conselho Deliberativo do SPC Brasil. Bom, mas passando aqui para a pauta, porque nós já estamos aí avançados aí na hora, tá? Essa reunião é extremamente importante, porque nos aproxima. E só com essa proximidade que nós podemos divulgar produtos e, a partir daí, as suas CDLs oferecerem bons produtos do SPC para os seus associados. Tá? O SPC Brasil tem apoiado as empresas e consumidores na construção de histórias seguras, oferecendo soluções, promovendo confiança, proteção
e responsabilidade financeira. Por meio do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais em todo o Brasil, levamos soluções do SPC Brasil para que as entidades impulsionem negócios no setor de comércio e serviço. O Conselho Estadual de SPC Brasil é o elo de ligação entre a sua entidade e o SPC Brasil. Temos uma equipe preparada para tirar dúvidas, para aconselhar e sugerir atuações de vocês junto aos seus associados. Tá? Estou à disposição, não vou ocupar mais tempo de vocês. Quero passar a palavra para a Lidiane, para que ela faça a apresentação do Conselho Estadual. E me mantenho à disposição de vocês. E parabenizo mais uma vez aí a atitude do presidente Frank e do Fulvio, que também já teve muito tempo no Conselho Estadual. E também cumprimentando aí o Marcos Casarim, que faz parte do Conselho Estadual. Lidiane, por favor. Obrigada, presidente Bruno. Obrigada, presidente Frank, Fulvio, toda a equipe da federação aí por estar disponibilizando esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do Conselho Estadual. Gostaria primeiro, né, de dar as boas-vindas aí a todos os presidentes, desejar um excelente mandato a todos, que seja um mandato aí bem promissor de desenvolvimento de comércio na cidade de vocês, e falar que o nosso Conselho Estadual ele está aqui para dar a mão a todos vocês e ajudar no que tange a assuntos relacionados à SPC. Primeiramente, né, eu sou Lidiane, eu tenho 25 anos já de entidade e sempre na CDL Belo Horizonte, estive na superintendência da CDL BH por 8 anos e agora estou responsável pelo Conselho Estadual e as áreas institucionais da CDL BH. A nossa equipe é composta, a gente vai apresentar, né, mas em especial pela Adilza Barbosa, que tem também bastante tempo de CDL, que nem é bom citar, mas depois, se ela quiser falar, mas tem um conhecimento profundo de SPC, né, de muitos anos, desde a sua formação até a atualidade, com tudo que o SPC Brasil ele lança de produtos e serviços. Então, o que a gente vai falar aqui, e é rapidamente, né, porque depois nós vamos ter um contato especial com vocês relacionado à SPC, para a gente poder realmente aprofundar nesse tema que é de tanta relevância para as entidades e também para aquelas que ainda não operam, né, com o SPC Brasil, a gente poder fazer um trabalho de implantação do produto SPC Brasil. O SPC Brasil é um dos 4 birôs de crédito que a gente tem dentro do nosso sistema. O que acontece dentro do nosso, nacionalmente, né? A gente tem 4 birôs de crédito. 4 players grandes de birô de crédito. O SPC Brasil é o único que é nacional, ele foi criado dentro das CDLs, foi a CDL Belo Horizonte que criou o sistema SPC. E vocês vão ver que Minas Gerais, eu só não estou conseguindo passar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, só um pouquinho. Se eu não conseguir, eu vou pedir para o pessoal fazer a projeção. Foi aí para vocês? Tá ótimo. Então, vamos lá. Só para a gente poder resgatar assim, uma linha do tempo bem breve, vocês entenderem o tanto que Minas Gerais ela sempre foi pioneira no nosso movimento e a gente tem realmente uma representatividade muito importante com relação a esse sistema, não só dentro da CNDL, a FCDL na sua representatividade dentro do sistema, mas também na parte que diz respeito a produtos, que é o tema da nossa conversa aqui agora. Então, para a gente resgatar um pouco do histórico, né, o Conselho ele foi criado, institucionalizado em 2010,
mas o trabalho de fomento das entidades, de disponibilização de produtos de forma integrada, de capacitação do interior, ele acontece desde os primórdios. Lá atrás, no início, a gente tinha base de dados e informações descentralizadas. Elas eram todas desintegradas. Então, eram fichinhas, né, que o comerciante, para saber se ele vendia ou não a prazo para aquele consumidor, ele ligava para a entidade e fazia aquele contato. Então, eram bases desintegradas, a gente só tinha informação daqueles associados que estavam dentro de cada CDL, mas uma informação não comunicava com a outra. Em 1994, pioneirismo de Belo Horizonte e Mineiro, a gente começou a fazer um trabalho de interligação das bases de dados. Então, o que que aconteceu? CDL BH começou, contagem, vamos compartilhar as informações. A gente já tinha, porque a gente tinha comprado um computador na época, né? E assim, nenhuma entidade tinha, a gente tinha um computador que já tinha capacidade, olha isso, né? Fazer integração de informação. Então, a gente começou a trazer as bases de dados e começou a fazer essa comunicação. Então, a gente já não tinha informação só da inadimplência daquele consumidor naquela praça. Eu tinha condição de compartilhar essas informações. Depois disso, veio o movimento nacional, porque os bancos vieram cobrando muito, as grandes redes cobrando que a gente tivesse a informação toda já compartilhada. Então, foi quando foi feito o trabalho do Sudeste, também encabeçado por Minas Gerais, para que houvesse esse compartilhamento de informação. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente pudesse trocar essas informações desses consumidores. Em 2000, foi criado o SPC Brasil, também por Belo Horizonte, e várias CDLs mineiras aportaram recurso, compraram cotas dentro do sistema SPC Brasil para que fosse possível criar esse movimento do SPC Brasil. E aí nós fizemos esse movimento todo em torno no Brasil inteiro para realmente fazer essa criação do SPC Brasil. Nós cedemos a marca do sistema do SPC, né, para todos os sistemas CMDL e fizemos esse compartilhamento, não só da marca, mas aí das informações de forma geral. Estou passando bem rapidamente aqui para a gente não estender muito, mas aí foi quando, entendendo, né, o sistema, entendendo que existiam essas bases operadoras estaduais que já faziam esse trabalho de troca de informação, de compartilhamento de dados, instituiu o Conselho Estadual, com um papel agora diferente. A gente já não tem que fazer mais esse trabalho de troca de informação e base de dados, mas a gente tem um conhecimento e uma capacidade de estar mais próximo das entidades e fazer um trabalho de capacitação, orientação, suporte a tudo que diz respeito ao SPC. Em 2011, foi feita a parceria com a Serasa, que é um outro desses 4 birôs de crédito. E para quê e por quê? Porque a gente precisava de uma informação ainda mais ampla. Somente a nossa capilaridade dentro das nossas cidades não tinha informações das grandes redes, dos grandes players de mercado, né? As telefonias, os bancos. A gente fez esse agrupamento, esse convênio, a gente vai falar muito disso, convênio Serasa SPC Brasil, que trouxe alguns regramentos, mas também trouxe a oportunidade da gente ofertar para o nosso consumidor, o nosso associado, informação completa. Eu tenho informação que a Serasa tem, eu tenho dentro do nosso banco de dados. Vamos ver se vai passar. Passou. E aí tem uma estrutura, que é uma estrutura de ordenamento, né? Então, nós estamos falando de SPC aqui, então, dentro do SPC Brasil, como o Bruno colocou, tem o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, o Conselho Nacional, e a gente faz parte dessa estrutura, que é uma estrutura nacional, aonde o Conselho de SPC, junto com a base operadora, que é Belo Horizonte, ela tem esse papel de disseminar as informações e de apoiar as entidades nessa questão de SPC. O nosso conselho tem 14 conselheiros, 4 deles são conselheiros fiscais, porque fazem um trabalho também de apuração das receitas e das despesas. Então, o
que é o Conselho Estadual de SPC hoje? Aí nós estamos falando de Minas Gerais, tem vários conselhos espalhados aí pelo Brasil, representando os estados. É o parceiro estratégico das entidades mineiras, oferecendo todo esse suporte. O objetivo nosso é fortalecer as CDLs e associações comerciais. Ah, por que associações comerciais? Porque hoje a gente tem algumas associações comerciais que operam com o sistema SPC. Então, a gente também dá esse suporte para as associações comerciais, com o objetivo de ampliar mercado, crescer de forma sólida, gerar receita para as entidades, fortalecer o nosso sistema, e principalmente para que a gente possa crescer de forma conjunta, integrada, unida, porque cada CDL forte é importante para todo o sistema nosso como um todo. Então, a gente é composto, são essas entidades hoje que fazem parte do... Estou apanhando um pouquinho do Zoom aqui, mas tudo bem. Fazem parte do nosso Conselho Estadual, então, CDL-BH como a base operadora, o Conselho Estadual de SPC, a federação, ela tem um assento, existem assentos permanentes e assentos constantes, isso é um detalhamento que depois a gente pode dar, mas para aquelas entidades que têm essa representatividade dentro do SPC Brasil, com cotas. Então, o CDL Contagem tem uma cota individual, ela tem assento permanente dentro do nosso conselho. Divinópolis, Governador Valadares, Itaúna, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Patrocínio, Sete Lagoas, Teoflotone, Uberaba e Uberlândia. E o Conselho Fiscal é composto por representantes também de Montes Claros, Patrocínio, Sete Lagoas e Teoflotone. Essa é a nossa representação hoje. Então, aqui estão os novos presidentes, inclusive, né? A gente tem novos presidentes, alguns estão presentes aqui, que fazem parte do Conselho Estadual. E qual que é informação em primeira mão relacionada à SPC, aquilo que é lançado, aquilo que é divulgado, a gente faz reuniões periódicas com os conselheiros, a gente cria todo um planejamento, aprova esse planejamento, o que o Conselho Estadual vai fazer durante o ano, o próximo ano, tem um orçamento, tem receita, tem despesa que é apresentado mensalmente com prestação de conta dos resultados, e a gente capta muitos direcionamentos dos conselheiros que dentro das suas regiões também fazem parte dessa disseminação, desse papel importante como referência na sua região com relação à SPC. Então, a gente trabalha numa cadeia com o objetivo de fortalecer realmente o nosso sistema. Algumas frentes de trabalho. Capacitação, então vocês vão ver que a gente vai estar sempre divulgando vários treinamentos. Hoje a gente atua com uma plataforma que nós lançamos na convenção estadual. Essa plataforma, ela já carrega alguns conteúdos que são básicos de SPC, chama Desenvolve. A gente vai orientar vocês a estimular os colaboradores a entrarem dentro da plataforma. Lá tem tudo o que é necessário para operar um SPC. Dúvidas que possam ser sanadas mais rapidamente. A gente está colocando tudo isso na plataforma, nós estamos no processo de carregar essas informações com os treinamentos que também a gente faz. Vários treinamentos online. A gente tem uma média de 4 ou 5 treinamentos por mês. E são treinamentos tanto para aqueles que estão iniciando, é um colaborador novo, troquei meu gerente, não sabe nada de SPC. A gente faz treinamentos sempre para os novos colaboradores, treinamentos operacionais também, com relação ao sistema, cadastro, faturamento, dúvidas de notas fiscais, como que eu faço o faturamento para o meu associado em relação àquele produto, indenização, que é um assunto que sempre surge com relação a esse convênio Serasa-SPC, tem um processo que acontece de indenização, caso um pegue cliente do outro, e a gente faz esses treinamentos sempre. Nós temos um grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp com os executivos e alguns presidentes que quiserem participar, para que a gente faça essa comunicação bem próxima. As assessorias são como se fosse um atendimento de uma consultoria individual, dentro da necessidade específica daquela CDL, a gente marca uma assessoria, que dura de 1 a 2 horas, ela é online, a gente utiliza muitas plataformas para poder facilitar essa
comunicação nossa. Então, tem uma dúvida específica, pede uma assessoria, a gente marca e faz esse atendimento personalizado. A inovação, porque nós trabalhamos sempre com a questão da inovação dos produtos de SPC e a gente está sempre buscando fomentar, do ponto de vista de mercado, a necessidade de inovação das CDLs. Suporte operacional, então, qualquer dúvida, procurou o SPC Brasil, abriu um chamado no SPC Brasil, não teve retorno, ou não entendeu o que foi o retorno do SPC Brasil, esse é o nosso atendimento. A gente está aqui para fazer esse trabalho. Orientação estratégica, às vezes está querendo abordar um cliente grande na região, não sabe como, qual produto ofertar. A gente faz esse trabalho também. E outras orientações estratégicas ligadas ao SPC Brasil. Aqui, falando mais rápido, né, a gente tem a questão da representação, né, com relação ao SPC Brasil. Então, várias vezes a gente leva demandas das entidades para o SPC Brasil, faz o acompanhamento do atendimento dessas demandas, dessas necessidades. A gente cumpre as instruções normativas e regulamentos relacionados, quer dizer, tem todo um ordenamento para o nosso trabalho. Não é da nossa cabeça que a gente cria as metas, não é da nossa cabeça que a gente cria as nossas funções, as nossas atividades. Tem regulamentos relacionados à SPC Brasil, né, que a gente segue todos eles. O nosso objetivo é ampliar a base de dados também, né, promover campanhas de registro. O registro é fundamental para que todo o sistema SPC ele rode. Se a gente não tiver informação dentro do nosso banco de dados, a gente não tem produto para vender. Então, a gente sempre está batendo nessa tecla e fazendo várias campanhas. A gente tem também o trabalho de implantar o portfólio de produtos. Às vezes, a entidade trabalha só com consulta, não está trabalhando com registro. Ou ela não vende expor, ou ela não vende um produto específico do SPC, não sabe como vender os insumos da Serasa, informação da Serasa, a gente ajuda. Nós administramos os próprios recursos oriundos, né, do Conselho Estadual, e o objetivo nosso também é fomentar receitas para as entidades. Oferecemos o suporte com relação ao uso da marca SPC. A gente apoia também na identificação de clientes potenciais e oferta de produtos para esses clientes, inclusive fazendo algumas reversões, né, diminuindo aí a saída de associados. Capacitamos presidentes e colaboradores, estamos à disposição de vocês, daquilo que vocês quiserem. Quero falar só sobre a SPC Brasil, entender melhor o que é, a gente faz essa capacitação. E ajudamos também na atualização dos preços de produtos, várias entidades que a gente faz contato, isso é infelizmente comum, né? Não reajustam o preço e às vezes está vendendo ao preço de custo ou perdendo margem e trabalhando no negativo, então a gente atualiza, faz esse trabalho. Fazemos a gestão do repasse, nosso sistema, ele tem a territorialidade, então é importante que a gente siga essa territorialidade e tem um sistema de compensação chamado repasse, só esse vale um treinamento específico sobre ele, e que a gente faça essa gestão desse recurso e remunera as entidades. Apoiamos as CDLs também nas negociações, no que eu falei de indenização com relação a produtos de Serasa, damos o suporte para vendas e, eventualmente, dirimimos conflitos entre as entidades também, que, porventura, possam aparecer. Aqui, só para vocês terem noção, com relação aos volumes aí de 2025, nós fizemos 7.465 atendimentos ao longo do ano, foram 54 treinamentos, mais de 1.200 colaboradores treinados, 770 entidades. Lidiane, mas a gente não tem essa quantidade de entidade no interior. Não, mas é porque a entidade ela participa de mais vezes, então aqui está contabilizando o total de entidades que entraram nos treinamentos. Se entrou várias vezes, vai estar contabilizando aqui. Mas de entidade que entrou pelo menos uma vez, foram 152 entidades. Tem algumas que ainda não operam com o SPC Brasil, o nosso trabalho de ajudar, entender, né, e implantar dentro dessas entidades. E as assessorias, que eu falei que é uma consultoria, foram 197 durante o ano.
76 distintas, né? Nós temos 219 entidades, né? O FUVE apresentou 206, se não me engano, CDLs, mas a gente também atua com as associações comerciais. 151 entidades assessoradas no total. E também mandamos um informativo que é conectado com essa questão, esse pilar de inovação que nós temos, e foram 52 enviados durante o ano. Aqui, só para exemplificar, né, ao longo do ano, assim, é muito mais do que isso, como vocês viram, são 54 treinamentos, né? Aqui no centro está um workshop que foi realizado em Belo Horizonte, esse mesmo workshop a gente também levou para outras regiões, né, de Minas. Esse ano a gente vai fazer em todas as regiões de Minas, vocês vão receber um calendário prévio, já com as datas para se programar desses treinamentos, aonde a gente vai falar de processo de venda de SPC, né? Como que a gente vai conseguir realmente vender SPC para todos os nossos clientes. Aqui nossa equipe, né? Eu sou a Lidiane Tostes, a Adilza, ela é gerente específica, né, do Conselho Estadual. A Sônia, vocês vão ver falar muito da Sônia, ela faz o processo de atendimento, a primeira camada de atendimento dos associados e os treinamentos, né? Aqui eu só esqueci de dar destaque, eu quero voltar aqui. Nossos treinamentos, eles são todos avaliados e a gente, pela ferramenta CSAT, a gente tem 98% de satisfação dos treinamentos. Então, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar para a gente ver como que está realmente a qualidade do que a gente está entregando. E o Luciano, que faz um trabalho, ele também atende as entidades, mais voltado aí para a parte administrativa. Bom, finalizando, né, a gente finaliza aqui, quero novamente colocar à disposição o Conselho Estadual, né, assuntos relacionados à SPC, a gente está aqui para isso, procure a gente, né, nós vamos colocar os nossos contatos aqui no chat, vamos também fazer contatos com os senhores para que a gente possa entender dentro da realidade de cada um como a gente pode potencializar na atuação de vocês, dentro da realidade de vocês, da cidade de vocês, no que tange a SPC, e a gente está realmente à disposição e vamos juntos nessa nova jornada aí com vocês. Muito obrigada. Bruno, você quer acrescentar alguma coisa, presidente? Alô? Oi, Aí, Bruno. presidente. Não, mas é para agradecer a atitude aí da federação em relação ao conselho, falar para os novos presidentes que estamos às ordens, qualquer dúvida, entre em contato com o conselho e vamos evoluir. O que nós precisamos é vender cada vez mais para fidelizar os nossos associados. Obrigado, presidente Frank. Muito obrigado, Lidiane. Você, como sempre, brilha, viu? Parabéns. A Dilza entrou na CDLBH quando Moisés viu a terra prometida, ela entrou na CDLBH. Então, a Dilza está aí, que é excelente. A Dilza tem um conhecimento profundo sobre SPC. Então, pode ir cobrar mesmo. Está aí, ó, a roxinha da Dilza aqui. Ó. Pode cobrar. Aqui do meu lado, presidente. Tanto o Conselho Estadual como a Federação está 100% à disposição dos presidentes. Você está vendo aí a gama de serviços que nós temos e quanto nós temos que crescer. É o que o Bruno falou, gente, vamos pôr a mão no arado. Né? Eu, com muito orgulho agora, eu posso dizer, nós vamos inaugurar agora a nossa nova sede da CDL de Contagem, 800 metros quadrados, o que você possa imaginar de tecnologia nova. Estamos crescendo nas consultas do SPC Brasil, no serviço da federação, então eu quero que vocês enganjem mesmo. A palavra franqueada, eu gostaria de convidar os senhores, nós teremos um encontro de presidente e executivos no dia 14 a 17 de junho. Então, eu estou intimando os senhores, novos presidentes, de estar participando, juntamente com o seu executivo, na nossa convenção estadual, nossa encontro de presidentes,
vai ser muito importante, vamos levar uma série de palestras bacanas, vai estar lá o SPC Brasil, com o Conselho Estadual, então eu tenho certeza que vai ser um momento gratificante todos nós podermos avançar. Bom, nós já estamos já no finalzinho, mas se tem alguém que gostaria de manifestar, falar algo, por favor, fique à vontade. Só levantar a mão que... Ou então abrir seu microfone e falar. Bruno Pereira, frente, quer falar alguma coisa, Estão me Bruno? escutando? Tudo bem? Estão me escutando? Então, estamos ouvindo. Quero dar os parabéns aí a todos. Não sou novo presidente, mas uma nova CDL que nós refundamos em Varginha, né? E estamos começando um trabalho em Varginha e precisamos do apoio, principalmente do SPC Brasil, que nós já temos a base dentro da associação comercial, mas precisamos do apoio do SPC, trazer essa parte comercial para cá, para a gente poder, que a gente sabe que tem muito caminho, tem muito espaço para a gente poder vender mais produto, mais serviço. Um abraço, obrigado, parabéns pela apresentação de todos. Bruno, eu tenho que te agradecer, né? Porque nós viramos Varginha, né? Varginha foi uma situação muito difícil. Se não fosse você de ter nos ajudado a gente mudar completamente, Varginha é uma cidade polo, uma cidade que a gente sabe que tem um futuro brilhante, comércio pujante, né? Quero te agradecer de coração. Você está no movimento há muito tempo, está aí junto com o Casarinho lá, está fazendo um trabalho muito bacana. Casarinho, obrigado, está ali no sul de Minas, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza, Bruno. Bom, eu já te admiro, já tenho um grande respeito por você, mas eu tenho certeza que você, a nível nacional, você vai despontar bastante. Tá a abertura, está aberta aí. Casarinho, você quer falar, Casarinho? Por favor, Casarinho. Quer manifestar? O Donato. Frank, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar todos os novos presidentes, em especial Frank, o presidente Bruno, lá do SPC, a Lidiane, que lá do Conselho Estadual, e os demais. E dizer que todos que estão participando dessa reunião somos líderes. E o segredo, Também quer falar? e antes também o Fúvio, pela apresentação dele e pelas palavras do Bruno, porque não precisa te dizer mais nada, só completar. Liderança todos nós temos. Agora tem uma coisa que alavanca a CDL, é uma palavra que chama dedicação. E quem está na presidência de CDL, se tiver dedicação, eu tenho certeza que o sucesso será muito grande. Então, ponha sempre essa palavra, dedicação. CDL, a gente gosta, dedica, e a gente tem que fazer com prazer. Sucesso para todos os novos presidentes. Conte sempre com a federação, tenho certeza também com a Lidiane, com o Bruno, lá no conselho, e com o SPC, que já está mais superior, mas nós aqui representamos e procuramos ajudar no que for preciso. E dizer mais uma vez que nós estamos enfrentando em Juiz de Fora uma dificuldade bem grande, mas estou até em reunião paralela aqui também para fazer doações, ver o que precisa. Eu acho que isso também faz parte das CDLs institucional. Como diz o Fúvio, nós vivemos a cidade e tudo que tem, a prefeitura nos procura, o outro nos procura pela facilidade e pela agilidade. E um bom relacionamento também institucional com a prefeitura, com o Estado, isso é fundamental. No mais, Fernando, quero agradecer o espaço e sempre colocar dedicação. Sempre colocar dedicação para a CDLs e para o Estado e para o Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Casarinho. Eu vou passar, Adriana, eu vou passar a palavra para o Donato, que é o presidente da CDL de Caratinga, o novo presidente, está sucedendo lá uma gestão legal. Donato, eu estou à sua disposição. Por favor, passa a palavra para você, presidente. Meu querido presidente Frank Sinatra, que honra estar aqui. Essa Federação Mineira, que é uma das melhores do Brasil. A gente sabe o empenho que é o seu trabalho à frente, bem como aí nosso professor Bruno Falsi. Mas antes de qualquer coisa, eu queria
transmitir a solidariedade de toda a comunidade de Caratinga, os diretores da CDL Caratinga, a CDL e a comunidade, a cidade de Juiz de Fora. Então, nós estamos aqui, coração aberto, braços abertos, e o mais importante agora é oração e apoio. Então, estamos abertos aí, e Deus vai dar todas as condições aí e para vocês aí, estamos à disposição. Segundo CDL Caratinga, esse ano é seu cinquentenário. Então, nós temos aí mais uma alegria para esse ano, né? Então, nós estamos aí num momento nacional importante para o país, que fazemos parte aí porque o que nós sabemos fazer é trabalhar. Então, nós vamos ter que trabalhar muito esse ano. É uma incógnita. Esse ano, quem achava que trabalhava muito vai ver que não trabalhava nada, porque nós vamos ter que trabalhar muito esse ano. E o sucesso, nós sabemos que é um portal de várias fechaduras e que não adianta ninguém chegar sozinho. O cara só vai abrir com todas as chaves. Então, é importante que todos cheguemos juntos. E a importância da FCDL para cada nós, soldados da FCDL, que é o nosso comandante, é o apoio e a coordenação, a unidade e o bom senso que nós temos que ter, todo mundo junto, porque somente abrindo junto esse portal nós vamos ter sucesso. Então, quero deixar aqui todas as condições necessárias, a CDL de Caratinga está à disposição, já tivemos aí grandes presidentes, eu sou um aluno aqui ainda, apesar que a minha empresa tem 64 anos, mas estamos na CDL por amor. Ninguém entende isso. Sessão comercial não entende, e não sei quem mais, ninguém entende isso. E a CDL é amor puro. Eu sei que nós temos um bom embate aqui na cidade, como várias cidades, infelizmente, porque nós, CDLs, nós avançamos, andamos, trabalhamos, e todos nós, CDListas, temos um facão. Então, nós estamos indo na frente e desbravando. E o pessoal da muita situação comercial, de muitas, algumas, ficam sempre questionando por que tanto. É porque é assim mesmo, CDL é isso mesmo, e cada um colocou o tamanho da CDL aqui, tá certo? Então, assim, nós vamos à frente. Quem quiser nos acompanhar, nós carregamos até nas costas se precisar, mas tem que querer. Os que não querem, nós largamos para trás, mas em termos de CDListas, é realmente diferenciado. Eu tenho muitos anos de CDL, 9 anos como vice-presidente. Eu estou igual ao meu Vasco, só no vice, e agora assumindo essa CDL, que é a CDL que nós realmente temos um carinho imenso e uma equipe muito boa. E já vou deixar aberto o convite aqui. Em junho, vamos ter o jantar de 50 anos da CDL Caratinga e vamos ter boas surpresas, uma faixa aí de umas 500 pessoas. Já está aberto o convite e será uma honra receber todos aqui. Será um grande prazer. E Caratinga é uma cidade que é igual Minas Gerais. Tem um coração tamanho do pão de queijo. Tá certo? Então, muito obrigado. Eu não vou alongar, que eu já alonguei bem. Foi uma honra estar com todos vocês aqui e expresso o meu carinho e companheirismo a todos os presidentes novos e os que renovaram. Estamos juntos, viu? O presidente Donato, obrigado. Não vai ser 14 a 17, não, né? Nunca. Vai ser 14 a 17, Vai não. ser na outra semana. Tá. Não, vai ser, não. Vai ser dia... Tudo indica, estamos negociando, vai ser parte do aniversário da cidade, que é 24 de junho. Então, a CDL vai fazer parte do aniversário da dia 24 de junho, vai dar numa quarta-feira. Ótimo, não. Já estou agendando aqui já. Parabéns, Donato. Eu sei que você está aí na CDL há muito tempo, e é isso aí. É diferente a CDL com as outras entidades, é completamente diferente. Né? O amor que a gente tem, o carinho que a gente tem, né? A gente, muitas vezes nós somos chamados a atenção, na nossa disposição, na nossa atenção, por que a gente dedica tanto, né? É o amor mesmo. Se não há amor, não adianta. Não adianta, não dá resultado. Muito obrigado. Adriana, querida Adriana, por favor. Bom dia, presidente. Tudo bem?
Gostaria de agradecer, né? Eu, como presidente, ainda estou novinha, tem pouco tempo de CDL, desde 2022, mas, assim, CDL para mim é tudo, de dedicação, de tudo. Então, eu estou correndo atrás aqui de muita coisa para Carmo Paranaíba, buscando forças, recursos, né, para melhorar cada dia mais a CDL de Carmo, o comércio de Carmo do Paranaíba, junto, como o Fulvio falou, aos políticos, vereadores, parcerias com todas as pessoas, né, que eu conheço aqui que pode nos ajudar, né, e é isso aí. E eu gostaria depois de estar falando com o Fulvio a respeito, que ele até falou que ia comentar e não falou sobre as feiras itinerantes. Nós estamos com um problema aqui em Carmo do Paranaíba, que teve aqui, levou o dinheiro da cidade e muita gente quebrou, tem gente fechando loja e estão ameaçando vir de outra vez. E eu corri atrás, né, da prefeitura, mas, como se diz, a lei federal não sobrepõe, a municipal não sobrepõe a federal, então nós estamos tentando dificultar ao máximo e depois eu gostaria de conversar com o Fúvio a respeito dessas feiras itinerantes, o que a gente pode estar fazendo para dificultar a entrada desse pessoal daqui, entrar em Carmo Paranaíba e acabar com o restante. Presidente, eu posso ajudar a senhora que nós resolvemos essa situação em Caratinga. Eu estou à sua disposição, viu? Tá bom. Depois pegar seu contato. Ok. Tá? Ok. Mais alguém gostaria de manifestar? E esse bigode mexicano aí, ó, esse bigodão mexicano aí, lá de Uberlândia, olha, você viu, ó. Meu presidente, você tá bom, né, querido? Fala, Frank, tudo bem, presidente? Como é que tá todos aí? Parabéns a todos que estão assumindo esse ano a CDL. Parabéns, Bruno. E vamos tocar, vamos estar sempre juntos e pegar ó, o associativismo do Fúvio, né, Fúvio? E vamos juntar os pauzinhos. Vamos juntar os pauzinhos que a gente vai longe. Um abraço, presidente. Um abraço a todos. Obrigado, prazer vê-lo. Mais alguém? Podemos encerrar? O meu muito obrigado a cada um de vocês, novos presidentes. Vocês brilham. Eu vi, quando eu falei lá com o Giovanni, lá de Pós de Caldas, ele ainda estava meio balançado. Eu falei, Giovanni, nós precisamos de você em Pós de Caldas. É uma cidade fantástica. E eu tenho certeza, Giovanni, como todos os senhores estão aí, senhores e senhoras, vão fazer uma excelente gestão e conta com a FCDL. Eu vou falar o nome do conselho, porque eu faço parte do conselho. Conta com o conselho estadual. Nós somos uma força. Nós não temos ideia como nós somos fortes. E juntos nós vamos fazer muito mais. Eu insisto com vocês, cresçam as suas CDLs. Vocês são referência na sua cidade, no Brasil, conta com vocês. Eu quero agradecer ao José Paulo, lá de Pós de Caldas, que é o superintendente da CDL de Pós de Caldas. Ainda né, Giovanni? Você não colocou ele mais acima, não, né? Ainda continua superintendente, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Tá? Aqui está a nossa equipe da FCDL, está aqui a Rita é a nossa gerente, vê se você consegue trazer a Rita aí, a nossa gerente, superintendente da FCDL, está aqui o Tito, eu acho que todos vocês conhecem o Tito, né? Está aí a Évora, conhecido como Rayane, que esse nome é difícil, é o primeiro nome, está aí o Vinícius, a inteligência científica, inteligência tributária. Então, conta com a nossa equipe aqui é muito forte, estamos 100% à disposição de vocês. Por favor, nos incomoda, tá? O meu celular fica ligado 24 horas. Se caso vocês ligarem, eu não te atender, automaticamente eu vou ligar para vocês. Estamos à sua disposição. Muito obrigado, um bom trabalho a vocês e sucesso a cada um de nós. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigado, Casarim, obrigado, presidente Bruno.
que também é o vice-presidente da federação. Um abraço a todos. Abraço.